Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, hoje no capítulo 12. Quero convidar você já para estar lendo aqui comigo. Então diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Bom, meus queridos, desde o momento que Satanás se rebela, e isso aconteceu há muito tempo atrás, inclusive antes da fundação do mundo, há uma luta, uma guerra espiritual que se processa e se manifesta entre Deus e o diabo. E nesses últimos momentos agora da tribulação, ou melhor falando, da grande tribulação, isso vai se intensificar. Existem na Bíblia a menção, então, de 4 mulheres no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, melhor falando, faz menção de 4 mulheres. A primeira delas está em Apocalipse 2:20, que é uma mulher chamada Jezabel. Esta é uma pessoa. As 3 outras, inclusive dessa passagem, elas não representam uma pessoa, mas elas representam um conjunto de pessoas, um sistema, um organismo, né? Então elas falam, a fala não é pessoal. Nós vemos em Apocalipse 17, existe uma mulher que está vestida de púrpura e de escarlata. Em Apocalipse 21, nós vemos uma mulher chamada a mulher ou a esposa do Cordeiro. Aqui, nessa situação, fazendo então a menção de um conjunto, a mulher que aparece aqui, vestida como sol, né, vestida do sol, ela é com certeza a nação de Israel. Pastor, mas não é a igreja. Amados, como é que ela vai ser a igreja se a igreja já está arrebatada e já está com Cristo? Tá, mas a descrição que tu vai fazer, pastor, não é uma descrição de coisas que falam da história, das coisas que passaram para fundamentar o conflito? Sim. Então por que não poderia ser a igreja? Porque a igreja não dá a luz a Cristo. Mas a igreja, na verdade, Cristo, ele nasce da nação de Israel. E Cristo, depois do seu ministério, dá origem à igreja. Falando isso, então, nós temos a mulher como a nação de Israel, nós temos o dragão como o capeta, como o diabo, como o Satanás, como a antiga serpente, como o jeito que você quiser chamar. Está correto, é isso aí. Então, a mulher é a nação de Israel, o dragão é o diabo, o filho que vai nascer é Jesus. E se fôssemos falar de um descendente da mulher, poderíamos falar dos cristãos. Bom, meus queridos, aqui não fala disso, né? Então, o que nós vamos dizer? Jacó, com os seus filhos, ele tem um filho chamado José. José, lá no livro de Gênesis, ele tem alguns sonhos, 2 sonhos, mas ele tem um sonho. E esse sonho que ele tem, ele vê o sol, a lua e 11 estrelas, que na verdade, de alguma forma, vão estar rodeando ele, como que tendo ele no centro. Bom, Jacó entendeu o sonho, disse assim: olha, o que tu está querendo dizer? Que eu, a tua mãe e os teus irmãos? Então ele identifica bem a situação. Então podemos dizer o seguinte: ela está vestida de sol, isso aqui é um símbolo de Israel. Tem a lua debaixo dos seus pés, isso aqui é o símbolo da esposa de Jacó. E ela tem uma coroa, então, que tem 12 diademas, né? 12 estrelas, são relativo aos 12 filhos de Jacó, que significam as 12 tribos de Israel. Essa mulher, na sua totalidade, ela simboliza a nação de Israel no seu início. Ela veio, então, dos céus. Foi algo que Deus idealizou. Falando isso, então, diz assim: e estava grávida, no 2, né? E com dores de parto
e gritava com ânsias de dar à luz. Bom, meus queridos, é verdade que as mulheres, quando vão ter um parto normal, elas têm dores, mas essa gravidez da mulher diz respeito à condição da nação de Israel antes do nascimento de Cristo. E essas dores diz respeito a todos os sofrimentos que essa nação passou nas tentativas e nos impedimentos para que onde Satanás não queria que Cristo viesse a nascer. Tem um momento então que no Império Babilônico, aonde a nação de Israel ela é exterminada, ela é levada para o cativeiro, ela deixa de ser nação, Mas Deus, de uma forma milagrosa, movendo corações de imperadores do próximo reinado, que é o reinado Medo e Persa, ela traz então através de Ciro, o que ela faz? Deus faz a nação começar a ser novamente reconstruída, embora continuou sendo dominada pelos impérios que vieram depois. E chega um momento onde a profecia se cumpre e nasce de uma virgem da descendência, tanto pelo pai e pela mãe, você pode ver isso em Mateus e também em Lucas, tanto Maria como José são descendentes de Davi, e acaba então acontecendo que o Messias nasce. Amém? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Então, existe uma palavra grega chamada dracon, com K, com N no final. Essa palavra, ela significa dragão, dracon, né? Ela significa serpente, ela pode significar crocodilo e ela pode significar leviatã. Bom, enorme dragão vermelho. Quem era ele? Satanás. Bom, já vimos que o dragão é Satanás. Enorme porque certamente o poder dele é grande. Vermelho. Vermelho é a cor do pecado, também é a cor do sangue, também pode significar a cor do fogo e também pode significar a cor, se fosse dar uma cor para a violência, essa seria a cor da violência. Falando então todas essas coisas, podemos dizer, isso aqui, Satanás tem essas coisas em grau extremo ou supremo. Ele é o que encontramos as características mais fortes. Falando disso, dragão. Bom, dragão, existem as bestas feras, os leões, né, e muitos outros animais, os tigres, as hienas, mas aqui nós estamos falando de um dragão que nós podemos ver a sua natureza selvagem, muito selvagem. Nós nunca vimos um dragão, certamente existiu dragões, mas não vimos dragões domesticados. Bom, aqui fala que ele tem 7 cabeças. Bom, uma cabeça, ela fala de um governo. Bom, chifres, 10 chifres, fala de poder, de autoridade. Então está falando de 10 reis que terão autoridade. Quando fala de coroa, a pessoa é coroada com um reinado, então tem uma esfera de controle, de domínio. Então a cabeça fala de governo, os chifres fala de poder, de autoridade, de alguém, né? E as coroas falam da esfera da autoridade. Falando sobre isso, então, uma noção, uma interpretação que se tem disso é que essa figura desse enorme dragão vermelho que vem, com essas 7 cabeças, demonstraria os 7 governos desde a criação até o fim dos tempos que Satanás vai levantar sobre o mundo
como uma forma de governar o mundo, porque quando Adão pecou, o governo da terra foi passado a Satanás, tanto é que quando ele chega para Cristo, diz assim, olha, eu posso te dar a glória do mundo, porque me foi dado. Então, ele, por trás, influenciou a formação de 7, podemos dizer assim, reinos que governaram desde a criação até o fim do mundo. O primeiro deles foi o Império Assírio, depois vem o Egito, depois vem Babilônia, depois vem os Medos e Persas, depois vem os gregos, depois vem os romanos e, por último, numa linhagem de interpretação para isso, o último sistema de governo que está instituído já, que seriam as Nações Unidas, ou um governo que nós já vemos os seus tentáculos há muitos anos, especialmente na nossa geração. Eu estou com 53 anos, então na nossa geração. Falando disso, então, há uma visão que o último governo seria um governo mundial, né? Um governo, sempre eles falam de um governo mundial em cada uma desses 7 que eu falei, especialmente naquele que nós estamos vivendo, aonde as Nações Unidas e muitas organizações, elas se manifestam através de coisas que são decididas ali. Então, qual é a noção assim que esse último governo, no seu ápice, o propósito de Satanás em ter instituído ele seria então, visto que ele colocou 7 cabeças, estamos falando agora da última cabeça, ele levantaria 10 reis para governar como cabeças 10 regiões, para controlar 10 regiões, dividindo o mundo em 10 regiões. Mas, como certamente 3 delas não funcionaria direito, Satanás destruiria 3, ficando apenas 7. E essas 7, então, receberiam 7 coroas, podendo governar, então, controlar essas 7 regiões. E essas 7 regiões, então, estaria falando que seriam 10 reis, que na verdade 3 deles seriam destruídos, ficando então somente 7 reis, e esses 7 reis teriam autoridade sobre 7 coroas, governando então não no tamanho de 10, mas no tamanho de 7. Pastor, de onde é que tu tirou isso? Bom, eu não posso tirar isso do meu próprio pensamento, porque eu não tenho uma capacidade mental, e se tivesse, eu ia dizer para vocês, cai fora, porque isso seria uma baita de uma heresia. Então, eu tirei isso de pessoas que estudaram, dos estudiosos, dos entendidos, foi daí que eu tirei. Então eu posso também pensar e posso dizer assim, algo de difícil interpretação. Eu dei uma interpretação. Eu não vou bater aqui e dizer assim, isto é exatamente assim, isso é a plena verdade. Não vou fazer isso, absolutamente. Mas está aqui uma interpretação para podermos entender que com certeza essa figura de Satanás, ele opera na Terra e opera na Terra trazendo então a sua influência sobre as coisas que operam. No tempo de Jesus, Jesus disse, o ministério da injustiça já opera. Você já operava naquele tempo? Na verdade, ele operou desde a criação do mundo. E opera e vai externar os seus tentáculos de uma forma mais forte agora no livro de Apocalipse, naquilo que estamos vendo. E olha só o que diz então no versículo 4. E a sua cauda levou após si, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Bom, essas estrelas, nós já vimos lá desde o início que na Bíblia nós podemos fazer a menção de estrelas como se fossem anjos. Então significa que Satanás, com a rebelião que ele fez no céu, ele foi capaz, com a sua cauda, ou seja, com a sua lábia,
com a sua capacidade de iludir, de vender, de comerciar, iludir, iludibriar, mas encontrou isso porque certamente esses anjos também, de alguma forma, o admiravam. Mas ele então faz cair com ele 1/3 dos anjos do céu. Isso se diz que este 1/3 são milhões de anjos. Bom, Satanás, dentro do seu trabalho e da sua estrutura, ele sempre procurou destruir ou Jesus, ou a obra, ou a missão dele. Então observe que quando nós vemos aqui, diz assim, né? O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz lhe tragasse o filho. Então, falando desse ponto, ele tentou muitas vezes destruir a nação de Israel para que não chegasse a se cumprir a profecia. E uma vez que a Maria estava grávida e foi ter um filho, ele tentou usar Herodes para matar a criança. Posteriormente, então, ele, através da tentação, que está escrito, e pode ter outras situações, mas nós conseguimos ver na tentação do deserto, ele tenta, na verdade, fazer com que Jesus peque e perca a dignidade de poder ser o Salvador. Bom, através de Pedro, que é uma pessoa chegada, ele tenta dizer, quando o Senhor disse que ia morrer, para que, na verdade, ele não levasse a obra e fosse até a obra da cruz. Bom, no Getsêmani, diz a palavra de Deus, diz que Jesus foi tentado. E foi tentado com uma tamanha tentação pelo inimigo que apareceu um anjo para consolá-lo. A verdade é que quando Jesus estava na cruz, os sacerdotes e os mestres da lei o tentaram também, dizendo: se tu és, sai da cruz. Ou seja, sempre que ele abortasse a missão. Tentou matar ele em alguns momentos, mas quando ele tinha consumado então a sua obra, como os 144 mil que seriam protegidos, marcados por Deus, nós podemos ver que o Senhor protegeu o seu filho até ele consumar a obra. Então, ninguém matou Jesus, Jesus entregou a sua vida, na verdade, podemos dizer assim. E, então, o que nós temos? Quando ele está na cruz, ele também foi tentado a abortar a sua missão. Se tu é Deus, sai daí. Os próprios 2 ladrões chegou um momento que disseram para ele: olha, mas o que tu está fazendo aqui? Tu é ou tu não é? Então, esses tipos de questionamentos, que às vezes faz a gente querer mostrar alguma coisa ou demonstrar alguma coisa, fazem parte dessa estrutura. O dragão parou diante da mulher para tentar tragar o seu filho quando nascesse e tentar tragar a missão do filho ao longo da vida do filho. Bom, lendo aqui o versículo 5: e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Nós estamos vendo então a formação da nação de Israel, o propósito, o sofrimento, as dores, né? Então agora estamos chegando aqui no nascimento do filho, com o dragão preparado para tragar o filho. Esse filho que vai nascer é o Senhor dos Senhores, o Senhor com letra maiúscula, dos Senhores com letra minúscula. O Senhor Todo-Poderoso é o Senhor, o Rei, o Leão de Judá. Ele nasce então para reger as nações, não mais com misericórdia, mas com vara de ferro, porque elas são rebeldes, porque elas são blasfemas, porque elas provocaram a ira de Deus. O Senhor, desde do início do livro de Apocalipse, está cingido na altura do peito. Não está cingido, voltando a falar sobre isso, né? Na altura da cintura, como estava ali com os discípulos. Nós não estamos mais no tempo da graça, nós estamos aqui vivendo o tempo da tribulação e da grande tribulação nesse momento. A menção que o filho é arrebatado para Deus, isso que fala, né? Isso aqui você faz uma referência da ascensão, do momento onde Jesus sobe aos céus depois da sua morte e da sua ressurreição. Então é uma descrição de processos que aconteceram. Bom, e a mulher fugiu para o deserto. Versículo 6, né? Onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 anos. 1260 dias, né? 1260 anos. 1260 dias. Isso faz menção, então, que possivelmente no período da grande tribulação, que é o segundo período,
onde possivelmente nós vamos ter uma opressão muito grande sobre Israel. O remanescente dos israelitas, eles terão um lugar de refúgio criado por Deus. Dá para pensar assim, pô, mas como é que pode existir um lugar de refúgio criado por Deus em meio a esse mundo moderno que até os satélites veem as pessoas? Bom, existe no Monte Seir, nas terras de Edom e Moabe, existe uma cidade abandonada, chamada Petra. Ela foi construída em cima de buracos entalhados na rocha. Se acredita, e isso quem diz são os estudiosos, que poderiam se alojar ali praticamente 250 mil pessoas, que viveriam então escondidas dentro das cavernas e das coisas que se encontram naquele lugar. Poderia então o Senhor criar um lugar no deserto, ou seja, deserto significa um lugar de isolamento? Poderia o Senhor então preparar um lugar para que o remanescente de Israel, nesse período de grande aflição, pudesse estar protegido, não num lugar luxuoso, mas num lugar que, na verdade, pudesse manter a sua vida? Bom, sim. Bom, como é que o Senhor os alimentaria? Não sei, mas nós estamos falando do Deus que preparou alguma coisa. Ele diz que preparou um lugar nos céus. Ele diz que o povo, quando andou no deserto com ele, ele fez nascer pão. O povo, então, que caminhou com ele, ele fez sair água da rocha. Eu não sei como ou de que maneira o Senhor os sustentaria, ou se eles teriam a liberdade, um ou outro, disfarçadamente, de sair e comprar alimento. Ou quantos fariam isso, ou quem faria isso. Mas uma coisa é o seguinte, o Senhor preparou para eles, durante um espaço de 3 anos e meio, então, um lugar no deserto. Então, é um lugar separado. Quem sabe as pessoas, sabendo que eles fugiriam e tomariam então os seus tesouros e poderiam influenciar toda a estrutura da terra de Israel, não dariam muita bola para eles, e nem sabendo direito o número que foi para lá, pudessem o Senhor reservar, como reservou no passado, aqueles 7.000 que não se dobraram a Baal, aqui o Senhor separando não sei quantos mil, mas com toda certeza há um remanescente que vai ter um refúgio como remanescente, né? Que são certamente os remanescente de Israel, que vai ser fiel ao Senhor naquele tempo. Eles vão poder estar escondidos, protegidos, seguros num lugar preparado por Deus para aquele tempo. Bom, meus queridos, nós vamos parar aqui hoje no versículo 6, já deu 23 minutos. Eu tenho procurado também fazer com que os vídeos fiquem mais curtos, para que não fique cansativo nem para mim e nem para você. Que Deus te abençoe. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos continuar aqui, né? Que tem uma guerra no céu com Miguel e os anjos, né? E o dragão. E nós vamos continuar então aqui no versículo número 7 do capítulo 12. Que Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir.